Você já sentiu que está à beira do esgotamento, que a vida se torna mais pesada a cada dia que passa e que as forças simplesmente não são suficientes? É justamente nesses momentos que mais precisamos lembrar de uma verdade que pode mudar tudo. Você não está sozinho. Não importa quão grande seja o desafio, quão incerto seja o futuro ou quantas vezes você já tenha sentido que não aguenta mais. Deus está com você, sustentando-o, guiando-o e nunca o deixará. Antes de continuar, quero que faça algo muito especial. Escreva nos comentários esta declaração de fé. Deus me sustenta e nunca me deixará. Amém. Ou compartilhe o seu pedido para que juntos possamos orar e fortalecer nossa confiança em seu amor inabalável. Este é o seu momento de soltar o medo e abraçar a certeza de que Deus jamais abandona os seus. Fique até o fim, porque esta mensagem pode trazer a paz e a força de que você tanto precisa. Número 1. Ele não te deixará. Confiança em toda circunstância. Em meio às incertezas e às mudanças que nos cercam, há uma promessa que ressoa no coração daqueles que buscam refúgio. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Essas palavras não são meras frases, mas um compromisso firme que nos convida a confiar plenamente na presença constante de Deus, independentemente do que enfrentamos em nosso dia a dia. Imagine que, apesar dos desafios econômicos ou das dúvidas que às vezes assediam sua mente, você pode descansar na certeza de que não está sozinho. Essa companhia divina torna-se a âncora que estabiliza nossas vidas em tempos de tempestade, lembrando-nos de que a verdadeira segurança não está no material, mas na fidelidade inabalável do nosso Criador. Quando pensamos nas preocupações diárias, como o estresse pelas finanças ou a ansiedade pelo futuro, é fácil sentir que dependemos demais de circunstâncias passageiras. Mas ao meditar nesta mensagem, revelamos que o verdadeiro contentamento não vem de acumular riquezas ou conquistas, mas de abraçar a graça daquele que sempre está ao nosso lado. Viver contente-se com o que você tem não é se resignar à falta, mas reconhecer que o mais valioso que possuímos é a promessa de um Deus que se compromete a suprir nossas necessidades. Essa perspectiva nos liberta da pressa de controlar o que está fora do nosso alcance, permitindo-nos experimentar uma paz que transcende o entendimento humano. A cada dia, ao despertar, você pode se lembrar de que Deus está com você em cada passo, dissipando o medo do desconhecido e a solidão que às vezes nos invade. Essa confiança nos impulsiona a avançar com determinação, sabendo que por mais incertos que sejam os caminhos, Ele guia nossos passos. É como ter um amigo próximo que nos momentos de dúvida sussurra ao seu ouvido: "Não se preocupe, eu estou aqui com você." Essa voz, sempre firme e consoladora, convida você a deixar de lado a ansiedade e a abraçar uma fé que transforma a incerteza em um motivo para seguir adiante com esperança. Ao compreender que a verdadeira segurança não está nos bens materiais, mas no cuidado constante e amoroso de Deus, aprendemos a superar a armadilha do apego ao que é passageiro. Muitas vezes, o desejo desmedido de acumular coisas nos afasta do essencial, um relacionamento profundo com o Criador. Ao soltar a necessidade de controlar cada aspecto da nossa vida, podemos experimentar um alívio genuíno. Esse desprendimento se traduz em uma vida mais plena, em que cada dificuldade é vista como uma oportunidade para fortalecer essa conexão divina que nos sustenta e nos guia. Nessa caminhada diária, é vital lembrar que a fé é mais poderosa que o medo. Em vez de permitir que a incerteza paralise nossas decisões, podemos optar por uma fé ativa que nos impulsione a agir com coragem, sabendo que cada passo é acompanhado pela promessa de uma companhia inabalável. Quando você sentir que as forças enfraquecem ou que o peso das preocupações se torna esmagador, basta parar um instante,
respirar e reafirmar em seu coração essa verdade transformadora. Tu não me deixas, tu estás aqui. Essa certeza torna-se um bálsamo para a alma, um lembrete constante de que não importa quão turbulentas sejam as águas da vida, sempre há um refúgio seguro na presença de Deus. Ao nos entregarmos a esse amor incondicional, aprendemos a enfrentar cada desafio com a convicção de que a promessa divina é eterna. Assim, nossa existência se enche de gratidão e a tranquilidade se instala no mais profundo do nosso ser, permitindo-nos viver cada dia com a segurança e a paz que somente uma fé autêntica pode oferecer. Número 2. Não temas, ele te fortalece. Às vezes, o medo nos paralisa. Encontramo-nos diante de situações que parecem grandes demais, problemas que não sabemos como resolver, e momentos em que sentimos que nossas forças se esgotam. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Você percebe o que isso significa? Não é apenas uma frase bonita ou um consolo passageiro. É uma declaração de presença, de apoio e de amor inabalável. Ele sabe que o medo é real, que a incerteza pesa, mas em vez de nos deixar sozinhos com nossas angústias, ele nos lembra que está aqui, ao nosso lado, sustentando-nos com sua mão firme. A promessa de sua companhia é o maior alívio que podemos receber. Não se trata apenas de palavras, mas de uma realidade que muda a nossa forma de enfrentar a vida. Quando Deus diz "eu estou contigo", não fala de uma presença distante, mas de uma proximidade constante, como a de um amigo fiel que jamais nos abandona. Nesses momentos de ansiedade, quando as preocupações parecem se multiplicar, parar e lembrar dessa verdade pode mudar completamente a nossa perspectiva. Não estamos sozinhos nesta batalha. Não enfrentamos o futuro com nossas próprias forças. Temos um Deus que nos respalda, que nos sustenta e que nos dá coragem para seguir adiante. Agora, pense naquela parte do versículo que diz: não desfaleças, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Às vezes acreditamos que a força depende de nós, que precisamos ser fortes por conta própria, mas a realidade é diferente. Não se trata de quanto podemos resistir, mas em quem depositamos nossa confiança. Admitir que precisamos de Deus não é sinal de fraqueza, mas o primeiro passo para receber seu poder. É na fraqueza que sua força se manifesta com maior clareza. Quando chegamos ao limite, quando sentimos que não podemos mais, é aí que sua graça nos toma pela mão e nos levanta. Seu poder não tem fim, e é exatamente esse poder que nos renova a cada dia. E o melhor de tudo é que sua ajuda não é temporária, não é intermitente, não depende das circunstâncias. Isaías 41:10 nos diz que ele sempre nos ajudará, sempre nos sustentará com sua destra de justiça. Sempre significa que não há exceções, que não existem momentos em que Deus se ausenta ou se esquece de nós. Sua ajuda é constante, até mesmo nos detalhes mais simples da nossa vida. Muitas vezes esperamos que Deus haja de formas espetaculares, mas Ele também está no cotidiano, em cada respiro, em cada porta que se abre, em cada circunstância em que percebemos que não caminhamos sozinhos. A expressão destra de justiça nos fala de sua autoridade, de seu poder absoluto para nos sustentar. Deus não se engana. Sua ajuda é perfeita, chega no momento exato e da maneira correta. Nem sempre entendemos o quadro completo, mas podemos confiar que Ele vê tudo e age para o nosso bem. É aí que a nossa fé se fortalece, quando deixamos de querer controlar tudo e aprendemos a confiar plenamente em sua direção. Saber que sua mão nos sustenta nos permite descansar. Tira de nós o peso de tentar resolver tudo sozinhos. Quantas vezes tentamos lutar nossas próprias batalhas sem buscar a sua ajuda? Ficamos exaustos, frustrados, perdidos, quando tudo o que precisamos é lembrar que Deus já prometeu lutar por nós.
Isaías nos chama a soltar o peso, a deixar de depender das nossas próprias forças e a confiar que Ele é suficiente. Quando descansamos em sua soberania, a ansiedade se dissipa. Não precisamos ter todas as respostas, só precisamos saber que Ele está conosco, que nos guia, que nos fortalece. Viver sem medo não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que temos a segurança de que não caminhamos sozinhos. Deus não apenas nos fortalece, mas também nos equipa para enfrentar o que virá. Cada obstáculo se transforma em uma oportunidade para ver seu poder em ação. Cada luta se torna uma prova de que sua promessa é real. Quando nossa confiança está nele, o medo perde seu poder. Já não avançamos com incerteza, mas com a certeza de que nossa vida está em suas mãos. Número 3. Não temas nem desanimes, ele marcha ao teu lado. Às vezes sentimos que o caminho é incerto, que cada passo que damos está cheio de dúvidas e obstáculos. Mas há algo que Deus nos assegura. Ele não apenas nos acompanha, mas vai à nossa frente, preparando o caminho antes mesmo de o pisarmos. O Senhor mesmo irá adiante de ti. Você percebe o que isso significa? Não há nada que possa te surpreender, porque Deus já esteve lá primeiro. Ele já viu o que está por vir, preparou o terreno e dispôs tudo de acordo com sua perfeita vontade. Você não caminha às cegas, caminha com a certeza de que um Deus fiel já abriu o caminho. E se Deus vai à frente, do que temos de temer? Muitas vezes paramos porque não enxergamos a rota completa. Queremos ter o controle, garantir que tudo sairá bem, mas a realidade é que a vida não funciona assim. Deus nos pede que avancemos com fé, que demos o próximo passo mesmo sem enxergar além, porque Ele já desenhou o trajeto, já dispôs cada oportunidade, cada lição e cada vitória. Só nos cabe confiar, caminhar e crer que, mesmo sem entender tudo agora, Ele está nos levando exatamente para onde precisamos estar. Mas Ele não apenas nos guia, também nos acompanha. Ele estará contigo. Não é um Deus distante que simplesmente aponta o caminho e nos deixa seguir sozinhos. Não, é um Deus presente, próximo, que caminha ao nosso lado em cada momento. Não há solidão para quem confia nele, e isso muda tudo, porque quando sabemos que não estamos sozinhos, o desânimo perde sua força. Existe uma diferença enorme entre enfrentar a vida sentindo-se abandonado e enfrentá-la com a certeza de que o Criador do Universo está ao seu lado. Sua presença renova, fortalece e enche de paz. Se alguma vez você já sentiu o peso do abandono, se pessoas em quem confiava falharam com você, se experimentou a dor de promessas quebradas, esta verdade é para você. Deus nunca te deixará. Sua fidelidade não é como a dos homens. Ele não muda, não trai, não se afasta. Seu amor é constante, é eterno, é seguro. Quando ele diz, nunca te deixarei nem te abandonarei, ele diz com absoluta certeza. Não importa o que você faça, não importa quantas vezes tropece, seu amor permanece firme. Ele não se cansa de você, não te rejeita, não te substitui. Ele é o teu refúgio seguro quando tudo o mais desmorona. E é por isso que ele nos diz, não temas nem te desalentes. Porque sabe que o medo e o desânimo são inimigos poderosos. Eles nos paralisam, nos fazem duvidar, nos roubam a esperança. Mas Deus nos equipa com algo mais forte, sua presença. Com Ele ao nosso lado, o que poderia nos derrotar? Não importa quão grande pareça o obstáculo, quão forte seja a tempestade, quão difícil seja o desafio, Ele é maior. E se Ele está conosco, a vitória já está assegurada. Não precisamos nos render, não precisamos ficar estagnados. Podemos seguir adiante com coragem, porque nosso Deus não nos deixa sozinhos na batalha. Tentar controlar tudo só nos enche de ansiedade. Ficamos desesperados quando as coisas não saem como queremos, quando o futuro parece incerto. Mas aqui está a chave. Deus já está lá. Ele conhece o amanhã melhor do que nós conhecemos o hoje.
Não precisamos de respostas imediatas, só precisamos confiar. Soltar o controle não significa desistir, significa descansar na certeza de que alguém muito mais sábio e poderoso tem tudo sob controle. Quando olhamos para o futuro com essa perspectiva, a incerteza se transforma em esperança. Já não avançamos com medo, mas com confiança. Sabemos que Deus é o autor da nossa história, que cada capítulo que vem está escrito por suas mãos e que seu propósito é perfeito. Podemos planejar, podemos sonhar, podemos dar passos de fé sabendo que Ele nos dirige. Não estamos perdidos, estamos no caminho que Ele traçou para nós. Número 4. Esforça-te e seja corajoso. Ele te acompanha onde quer que vás. A vida está cheia de desafios, momentos em que o medo e a incerteza querem tomar o controle. Mas Deus nos dá uma ordem clara: esforça-te e seja corajoso. Não é apenas uma sugestão, é um mandamento, porque Ele sabe que dentro de cada um de nós há um espírito de coragem que nasce da sua presença. Ele não nos chamou para viver com medo, mas com a confiança de que está conosco em cada passo. Seu respaldo nos dá força para enfrentar qualquer obstáculo, para não ficarmos paralisados diante do desconhecido. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Ser corajoso não significa que o medo não exista. Significa que, apesar do medo, seguimos adiante. Deus nos chama a romper a passividade, a agir com fé, a não esperar que as circunstâncias sejam perfeitas para avançar. Porque se ficarmos esperando o momento ideal, talvez ele nunca chegue. Às vezes é preciso dar o passo, sem enxergar tudo claramente, confiando que Deus já preparou o caminho. Cada vez que vencemos a dúvida e avançamos em fé, encontramos a mão de Deus agindo de formas que nunca imaginamos. O medo e o desânimo são duas das armas mais usadas pelo inimigo para frear nosso propósito. Eles nos fazem acreditar que não somos fortes o suficiente, que não vamos conseguir, que vamos fracassar. Mas Deus nos diz: não temas nem desanimes. Não porque Ele ignore nossas lutas, mas porque sabe que seu poder é maior que qualquer temor. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de confiar em Deus apesar do medo. Quando a fé guia nossas ações, o medo perde seu domínio. A perseverança é fundamental. Não basta ser corajoso um dia e desistir no seguinte. Não desanimes significa manter-se firme, insistir mesmo quando os resultados não são imediatos. Grandes vitórias foram alcançadas não por aqueles que nunca sentiram medo, mas por aqueles que decidiram não desistir. A vida cristã é um caminho de constância, de continuar avançando, mesmo quando o cenário não é o que esperávamos. É aí que Deus nos fortalece, quando demonstramos que nossa confiança nele é maior que as circunstâncias. Mas de onde vem a força para continuar? Deus nos diz claramente: o Senhor, teu Deus, estará contigo. Não é uma promessa vazia. É o Criador do universo, o Todo-Poderoso, que nos acompanha em cada situação. Não caminhamos sozinhos, não enfrentamos as lutas com nossas próprias forças. Sua presença é a fonte do nosso ânimo, o motivo pelo qual podemos seguir adiante quando tudo nos diz para parar. Não servimos a um Deus distante, mas a um Deus próximo, a um Pai que caminha conosco e nos sustenta. E aqui vem a parte mais linda: onde quer que vás. Não existe lugar, situação ou circunstância em que Deus não esteja presente. Não precisamos estar em um templo para sentir sua proteção. Sua presença nos acompanha no trabalho, em casa, na solidão, nas crises. Às vezes sentimos que estamos em um deserto, mas até ali Ele caminha conosco. Não há fronteira que limite seu amor, não há problema que o afaste da nossa vida. Seu cuidado nos envolve em todo momento. Confiar em Deus não significa apenas acreditar nele, mas agir com a certeza de que sua palavra é verdade. Fé sem ação é uma fé morta.
Deus nos promete sua presença, mas nos pede coragem e esforço. Não podemos esperar que as coisas mudem se permanecermos no mesmo lugar sem fazer nada. Ele nos chama a nos levantar, a crer, a nos mover com a segurança de que Ele faz o que nós não podemos. E quando damos passos de fé, vemos portas se abrirem, vemos milagres acontecerem, vemos como nossa confiança nele nos leva mais longe do que imaginávamos. Cada vez que enfrentamos um desafio com coragem, nossa fé se fortalece. Percebemos que Deus é fiel, que realmente cumpre sua palavra. E essa confiança nos impulsiona a inspirar outros, a compartilhar nosso testemunho e a demonstrar que quando Deus está conosco, nada pode nos deter. A coragem que Deus nos ordena a ter não é um peso, é um privilégio. É a oportunidade de ver sua glória se manifestar em nossa vida. Número 5. Atravesse as águas sem medo, Ele te protege. Há momentos na vida em que você sente que está se afogando, problemas que te sobrecarregam, preocupações que se acumulam como ondas batendo sem descanso. A ansiedade, o desespero, a incerteza, tudo parece te levar ao limite. Mas Deus nos dá uma promessa firme. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Ele não diz, se passares, mas quando passares, porque as provações fazem parte do caminho, mas a diferença está em quem te sustenta no meio delas. As águas profundas representam aquelas temporadas difíceis em que você não vê terra firme, em que se sente vulnerável. É fácil pensar que vai se afundar, que a provação será grande demais, mas Deus te diz que não será assim. Sua presença é o que faz toda a diferença. Não se trata de evitar os problemas, mas de saber que mesmo que venham, não poderão te destruir. Quando sentir que a água chega até o pescoço, lembre-se de que há uma mão estendida pronta para te segurar, levantar e te fazer seguir adiante. Deus não deixa os seus à deriva. E aqui está a chave. Deus não nos promete ausência de provações. Ele nos promete sua companhia nelas. Eu estarei contigo é a garantia mais poderosa que podemos ter. Não importa quão forte seja a tempestade, Ele está ali, firme, inabalável, guiando cada passo. Às vezes, quando estamos no centro da dificuldade, nos perguntamos, Deus está comigo nisso? E a resposta é sim. No bom, no difícil, nos momentos de crise, Ele permanece. Mesmo que você não o veja, mesmo que não o sinta, Ele nunca soltou a sua mão. Quando Deus fala do fogo, Ele nos lembra que há provações que parecem nos consumir. Momentos em que sentimos que a pressão é insuportável, que o calor da adversidade nos queima. Mas veja o que diz a passagem. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele não diz que o fogo não existirá, mas que não te consumirá, e isso muda tudo. Porque Deus não apenas nos protege, Ele também nos transforma através de cada provação. Como o ouro que é purificado no fogo, nossa fé se fortalece em meio às dificuldades. Não saímos da prova sendo os mesmos, saímos mais fortes, com mais confiança em Deus, com um testemunho da sua fidelidade. A proteção de Deus não é limitada. Sua promessa cobre cada situação, desde águas profundas até fogo ardente. Não há circunstância que escape ao seu controle. Talvez agora você se encontre no meio de um rio de problemas ou no fogo de uma prova intensa. Mas Deus continua sendo maior que qualquer desafio. Não permita que o medo faça você duvidar da sua fidelidade. Muitas vezes, olhamos para a magnitude do problema e esquecemos da grandeza de Deus. Mas sua palavra é clara. Ele nos guarda, nos cobre, nos protege. Não há nada que possa superar seu amor. A passagem diz, quando passares, não quando ficares. Isso significa que as provações não são eternas, são temporárias. Você não está destinado a viver na tempestade para sempre.
Com Deus, você avança, caminha através dos problemas, mas não fica preso neles. Não permita que uma temporada difícil faça você esquecer que há um futuro além desta prova. Se Deus te leva através do fogo, é porque do outro lado há algo melhor te esperando. As mesmas provações que hoje parecem insuportáveis serão, um dia, testemunhos da fidelidade de Deus. O que hoje te preocupa, amanhã será uma história de como Ele te sustentou. E quando isso acontecer, sua fé será mais forte, sua confiança em Deus será maior, e você saberá que nunca esteve sozinho. Deus não te chamou para viver com medo, mas com a certeza de que Ele está contigo em cada passo. Número 6. Sem medo no vale, Ele está contigo. Há momentos na vida em que tudo parece escurecer. Caminhamos por vales de incerteza, dor e temor. Enfrentamos provações que parecem intermináveis, momentos em que o coração se sente pesado e a mente se enche de dúvidas. Mas em meio a tudo isso, Deus nos lembra de uma verdade poderosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja bem essas palavras. Ainda que eu ande. Ele não diz, ainda que eu fique, nem ainda que eu me perca nele. Diz, ainda que eu ande. Porque o vale não é um destino final, é apenas uma etapa, um caminho que devemos atravessar, mas nunca sozinhos. As sombras podem parecer assustadoras, podem fazer tudo parecer maior e mais ameaçador do que realmente é. Mas Deus nos diz para não temermos, porque Ele está conosco. Às vezes o medo nos paralisa, nos faz pensar que estamos presos, que a tempestade não vai passar. Mas quando confiamos que Deus continua ao nosso lado, nossa perspectiva muda. Não importa quão escuro pareça o cenário, se Deus caminha ao seu lado, você não tem por que temer. Sua luz sempre brilha, mesmo nos momentos mais sombrios. Não temerei mal algum. Isso não significa que o mal não exista, nem que as dificuldades desaparecerão de imediato. Mas significa que a presença de Deus é maior do que qualquer perigo, qualquer prova, qualquer vale. Quando acreditamos nessa verdade, o medo perde o poder sobre nós. Não é que as circunstâncias mudem de imediato, é que nosso coração muda porque sabemos quem está conosco. A fé é a antítese do medo. Quando enchemos nosso coração da presença de Deus, não sobra espaço para o desespero. E aqui está a chave de tudo, porque tu estás comigo. Não existe um único momento da nossa vida em que Deus tenha nos abandonado. Nas vitórias e nas derrotas, nos dias ensolarados e nas noites mais longas, Ele continua ali. Talvez nem sempre o sintamos, mas sua presença não depende das nossas emoções, e sim da sua fidelidade. Deus não é como os seres humanos, que prometem estar, mas às vezes falham. Ele cumpre sua palavra, e quando diz, estou contigo, é porque realmente está. Não como um simples espectador, mas como um pai amoroso que caminha junto a seus filhos, protegendo-os, fortalecendo-os e guiando-os. A imagem da vara e do cajado neste versículo é profunda. A vara representa a proteção de Deus, a maneira como Ele nos defende de tudo o que tenta nos ferir. Nos lembra de que não estamos indefesos, que o inimigo não tem a última palavra sobre a nossa vida. Mas o cajado nos fala de direção, de como Deus nos corrige e nos guia com amor. Às vezes queremos seguir caminhos que não nos convêm, mas Ele, como um bom pastor, nos traz de volta para onde devemos estar. Sua disciplina não é castigo, é amor que nos mantém na vereda certa. Quando entendemos isso, tudo muda. Sua vara e seu cajado não apenas nos protegem, mas também nos dão ânimo. Saber que Deus nos cuida, que nos guia, que não permitirá que nos desviemos sem propósito, nos dá confiança para continuar avançando. Nos momentos em que sentimos que não conseguimos mais, sua presença nos sustenta. Não precisamos ver o final do caminho para continuar caminhando. Só precisamos saber que Ele está conosco em cada passo.
O Salmo 23:4 nos ensina que o vale não é o fim. Ele nos lembra de que Deus está presente mesmo quando tudo parece estar contra nós. Nos diz que não há sombra escura o suficiente, nem inimigo forte o bastante, nem tempestade intensa demais para nos separar do seu amor e da sua proteção. Número 7. Venha a mim e descanse. Há momentos em que a alma simplesmente se sente esgotada. Não é apenas um cansaço físico, mas um peso interno, uma fadiga emocional que nos faz sentir que carregamos um fardo pesado demais. A vida nos empurra com preocupações, problemas, ansiedade e expectativas que parecem nunca terminar. Mas justamente aí, em meio a esse esgotamento, Jesus nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Não é uma sugestão, é um convite, não é uma frase de consolo, é uma promessa real. Ele não nos diz, lute um pouco mais ou aguente até onde puder, mas nos chama a ir até Ele exatamente como estamos. E o que mais chama a atenção é a maneira como Ele diz, vinde a mim. Jesus não impõe condições, não exige que cheguemos perfeitos, não pede credenciais, simplesmente nos chama. Ele sabe que estamos cansados, que nos sentimos sobrecarregados e mesmo assim nos recebe de braços abertos. Não há julgamento, não há reprovação, apenas um convite para deixar o peso da nossa alma em suas mãos. Não importa quão quebrado você se sinta, quantas vezes tenha falhado, quantos fardos carregue. Seu chamado é para todos. A realidade é que todos, em algum momento, nos sentimos esgotados. O cansaço não é apenas físico, é mental e espiritual. Nos esgotamos quando tentamos carregar tudo sozinhos, quando queremos resolver tudo com nossas próprias forças, quando nos preocupamos com coisas que não podemos controlar. Jesus não ignora isso. Ele reconhece nosso esgotamento e nos oferece uma saída. Não nos diz que a vida será fácil ou que os problemas desaparecerão, mas nos dá a segurança de que podemos descansar nele, que não precisamos fazer tudo sozinhos, que sua paz é suficiente. E aqui está o mais poderoso. Jesus não apenas oferece descanso, ele o dá. Não é algo que precisamos conquistar com esforço, é um presente que ele nos entrega quando decidimos confiar nele. Eu vos darei descanso. Essas palavras encerram uma promessa que muda tudo. Não é um descanso temporário, não é uma simples pausa. É um descanso profundo, real, que alcança o mais íntimo da alma. Um descanso que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Muitas vezes queremos esse descanso, mas temos dificuldade em soltar o que nos angustia. Nos apegamos às nossas preocupações, tentamos manter o controle, carregamos fardos que não nos pertencem. Mas o convite de Jesus é claro: vir a Ele e soltar. Não podemos receber seu descanso se continuarmos agarrados às nossas cargas. A fé é um ato de entrega, de confiar que Ele sabe o que faz. E quando realmente depositamos nele nossos fardos, experimentamos um alívio que não se encontra em nenhum outro lugar. Viver nesse descanso não é algo de um só momento, é uma decisão diária. Cada dia temos a oportunidade de lembrar sua promessa e escolher confiar. Quando a ansiedade bater à porta, quando o medo tentar dominar nosso coração, podemos escolher descansar em suas palavras. Não se trata de ignorar os problemas, mas de enfrentá-los com a segurança de que não estamos sozinhos, de lembrar que há um Deus que cuida de nós e que sua paz supera qualquer tormenta. Quando decidimos viver assim, nossa vida muda. A ansiedade já não nos domina, o estresse perde a força, a incerteza deixa de roubar nossa paz. Porque sabemos que nosso descanso não depende das circunstâncias, mas daquele que nos sustenta. Seu convite continua de pé. Hoje, Jesus te diz: venha a mim e descanse. Você não precisa carregar mais esse peso, não precisa continuar esgotado.
Seu descanso é real, sua paz é suficiente e seu amor é inesgotável. Solte o fardo, entregue-o e descanse nele. Número 8. Não ande ansioso. Entregue seus fardos e receba a paz divina. A ansiedade é uma batalha que muitos de nós enfrentamos dia após dia. É aquele peso no peito, aquele pensamento que não vai embora, aquela sensação de que tudo está fora de controle. Mas Deus nos dá uma resposta clara em sua palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É fácil dizer, mas como isso se torna realidade em nossa vida? Como deixamos de nos preocupar quando a incerteza nos cerca? Filipenses 4 nos dá a chave: oração, gratidão e confiança. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades ou fingir que os problemas não existem. Não se trata de ser indiferente, mas de aprender a depender de Deus em todo momento. A ansiedade aparece quando queremos controlar o que não está em nossas mãos, quando permitimos que o medo do futuro nos roube a paz do presente. Mas a verdade é que o controle nunca esteve em nossas mãos, sempre esteve nas de Deus. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Em vez de nos agarrarmos à preocupação, aprendemos a soltá-la. E é aqui que entra a oração. Deus nos diz que em vez de nos angustiarmos, levemos tudo a Ele. Não algumas coisas, não apenas os grandes problemas, mas tudo. Cada preocupação, cada dúvida, cada medo. Falar com Deus não é um simples ritual. É um ato de confiança. É dizer, Senhor, isso me pesa, isso me dói, mas sei que Tu tens o controle. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. Percebemos que não estamos sozinhos, que o mesmo Deus que criou o universo nos ouve, se importa conosco e tem uma resposta para cada necessidade. Mas há um detalhe importante neste versículo. Além de orar, devemos fazer isso com gratidão. Por quê? Porque a gratidão muda a nossa perspectiva. Quando agradecemos a Deus, deixamos de focar apenas no que nos falta e começamos a lembrar do que Ele já fez. Percebemos que, mesmo enfrentando dificuldades, Ele tem sido fiel. E se Ele foi fiel antes, por que não seria agora? A gratidão não é apenas dizer obrigado, é uma postura do coração que nos ajuda a ver a vida pela ótica da fé e não do medo. E aqui vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa não é uma paz comum. Não é a paz que o mundo oferece, que depende de que tudo esteja bem. É uma paz sobrenatural, que existe apesar das circunstâncias. É o tipo de paz que faz alguém, em meio à tempestade, dizer, não sei como, mas estou tranquilo. Porque não vem da lógica, não vem da razão, vem de Deus. Essa paz tem um efeito poderoso, protege o coração e a mente. Quantas vezes a ansiedade nos ataca justamente nessas duas áreas? Ela nos rouba a calma, enche nossa mente de pensamentos negativos e faz nosso coração se agitar. Mas quando aprendemos a confiar em Deus, sua paz age como um escudo. Nos protege do desespero, nos ajuda a enxergar com clareza e nos dá força para seguir adiante. E isso não é algo que fazemos apenas quando estamos em crise. Filipenses 4. Não é um remédio de emergência, é um estilo de vida. A oração, a gratidão e a confiança em Deus devem ser parte do nosso dia a dia. Quando aprendemos a viver assim, a ansiedade perde o poder sobre nós. Os problemas continuarão existindo, mas já não nos controlarão. Porque agora sabemos que Deus tem o controle e que sua paz nos sustenta. Não importa qual seja a sua preocupação, qual seja o seu fardo, entregue a Ele. Fale com Deus, dê graças e permita que sua paz encha sua vida. Você não precisa viver com medo, pode caminhar com confiança, sabendo que há um Deus que cuida de você em cada momento. Número 9. Deus orquestra o teu bem, confiança no seu propósito.
Às vezes, a vida nos lança situações que não entendemos, momentos em que tudo parece estar contra nós, em que nos perguntamos se realmente Deus está no controle. Mas Romanos 8:28 nos dá uma promessa inabalável. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não diz algumas coisas, nem apenas as boas, mas todas as coisas. Isso significa que mesmo no que parece caos, Deus continua agindo. Nada escapa de suas mãos. É difícil enxergar isso quando estamos no meio da tempestade, quando tudo desmorona, quando as respostas não chegam, quando parece que Deus está em silêncio. Mas aqui está a verdade. O silêncio dele não é ausência. Ele continua trabalhando, mesmo que não vejamos. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima, cada luta, cada desafio tem um propósito em seu plano perfeito. Talvez agora você não entenda o que está acontecendo, mas chegará o dia em que olhará para trás e dirá: Deus sabia o que estava fazendo. O problema é que muitas vezes queremos que o bem que Deus promete seja imediato. Queremos respostas rápidas, soluções sem dor, caminhos sem obstáculos. Mas o bem de Deus nem sempre é conforto, muitas vezes é crescimento. O que hoje parece uma provação, amanhã pode se tornar a razão pela qual a sua fé será mais forte. Há testemunhos de pessoas que em seu momento mais difícil encontraram seu propósito. De pessoas que, após passarem pelo fogo, saíram mais refinadas, mais preparadas, mais próximas de Deus. Porque a provação que parecia insuportável era, na verdade, o processo que Deus usou para levá-las a um lugar melhor. Essa promessa, no entanto, tem uma condição: para aqueles que amam a Deus. Não é para todos. É para aqueles que decidiram confiar em Deus, que colocaram sua vida em suas mãos. Não se trata de perfeição, mas de rendição. Amar a Deus é mais do que palavras. É viver uma vida alinhada à sua vontade, crendo que Ele é fiel em todo momento. E quando vivemos assim, podemos descansar na certeza de que nada em nossa vida é acidental, que tudo está sob seu controle. Deus não trabalha apenas em nossa vida de forma individual, mas nos chama para algo maior do que nós mesmos. Ele nos desenhou com um propósito, com um plano que se encaixa perfeitamente em sua história. Não somos peças soltas, somos parte de algo eterno. Quando começamos a ver nossa vida a partir dessa perspectiva, entendemos que cada experiência, cada encontro, cada porta que se fecha ou se abre, tem um propósito divino. Não somos vítimas do acaso, somos filhos de um Deus soberano que tem um plano perfeito. E aqui está o maior descanso: Deus não comete erros. Podemos soltar o controle, deixar de nos preocupar com cada detalhe, porque Ele já traçou o caminho. Nos momentos de dúvida, nas estações de incerteza, naqueles dias em que nada parece fazer sentido, Romanos 8:28 é uma âncora para a nossa fé. Nem sempre veremos o quadro completo, mas podemos confiar que Ele vê. Confiar na soberania de Deus não significa ficar de braços cruzados, mas agir com fé, avançar com a certeza de que Ele está guiando cada passo. Quando vivemos assim, o desespero desaparece. Já não vemos as dificuldades como obstáculos intransponíveis, mas como parte de um processo em que Deus está nos moldando. Número 10. Refúgio seguro. Nele encontramos força e socorro. Há momentos em que a vida nos golpeia com força. Problemas inesperados, situações que parecem não ter solução, dias em que sentimos que estamos à beira do colapso. E é nesses momentos que Deus nos lembra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não diz que talvez nos ajude, nem que em algumas ocasiões estará presente. Diz que Ele é o nosso refúgio, que sua fortaleza nos sustenta, que seu socorro chega a tempo, e isso muda tudo. Um refúgio é um lugar seguro, um espaço onde você pode encontrar proteção quando lá fora há tempestade. Na vida, muitas vezes buscamos refúgio em coisas erradas.
Tentamos nos esconder em distrações, em relacionamentos, no sucesso ou no controle das circunstâncias. Mas só existe um refúgio que realmente nos dá paz: o próprio Deus. Quando tudo ao nosso redor é incerto, sua presença continua firme. Não há tempestade forte o suficiente que possa derrubar o lugar onde Ele nos guarda. Mas Deus não é apenas um refúgio onde nos escondemos. Ele também é a nossa fortaleza. Não se trata apenas de encontrar consolo, mas de receber poder para seguir adiante. Há momentos em que nossas forças se esgotam, em que sentimos que não conseguimos dar mais um passo. E é aí que Deus entra. Ele não apenas nos protege, mas nos dá energia para nos levantarmos, para enfrentar as dificuldades com coragem, para lembrar que não estamos sozinhos nessa luta. Em nossas fraquezas, sua força se aperfeiçoa. Às vezes sentimos que a ajuda de Deus demora, que não chega quando mais precisamos. Mas este versículo nos assegura que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele não é um Deus distante que nos observa de longe sem fazer nada. É um Pai que intervém, que está atento, que age no momento exato. Talvez nem sempre como esperamos, mas sempre da maneira perfeita. Se olharmos para a Bíblia, veremos que Deus nunca deixou os seus desamparados. Resgatou Israel no Mar Vermelho no momento certo, fortaleceu Elias quando estava exausto, sustentou Pedro quando ele começou a afundar na água. Deus nunca chega atrasado. As tribulações podem parecer gigantes, mas não são maiores do que Deus. Às vezes, sentimos que a tempestade é mais forte que a nossa fé, que a dificuldade vai nos vencer. Mas quando entendemos que Deus é soberano, tudo muda. A tempestade pode ser grande, mas Deus é maior. O problema pode parecer incontrolável, mas Deus continua tendo o controle. Quando confiamos em seu poder, as dificuldades já não nos paralisam, porque sabemos que sua voz ainda governa sobre tudo. Refugiar-se em Deus não significa se esconder para sempre. Significa fortalecer-se nele para poder sair e enfrentar a vida com coragem renovada. Não se trata de fugir dos problemas, mas de encontrar em sua presença a paz e a determinação para seguir adiante. É como um soldado que entra numa fortaleza para recuperar forças, mas depois sai pronto para a batalha. Quando aprendemos a nos refugiar em Deus, não vivemos com medo, mas com a certeza de que Ele luta por nós. O Salmo 46, nos lembra que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro. Não há dificuldade que Ele não possa enfrentar. Não há tempestade que sua presença não possa acalmar. Se você se sente fraco, corra para o seu abrigo. Se sente que as forças estão acabando, deixe que Ele seja a sua fortaleza. Se a provação parece interminável, lembre-se de que seu socorro sempre chega a tempo. Você não está sozinho. Em Deus, você tem a segurança de que, aconteça o que acontecer, está no melhor lugar possível, em suas mãos. Número 11. Quando clamas, Ele responde. Esperança em meio à angústia. Há momentos na vida em que sentimos que nossas orações se perdem no vazio. Nos perguntamos se Deus realmente nos ouve, se Ele de fato está atento ao nosso clamor ou se nossas palavras ficam suspensas sem resposta. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos assegura algo poderoso. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus ouve cada clamor sincero, cada suspiro da alma, cada lágrima derramada na intimidade da oração. Ele não é indiferente à sua dor. Clamar não é simplesmente orar. É mais profundo, mais intenso. É quando o seu coração se rende por completo e você fala com Deus do mais íntimo do seu ser. É quando você reconhece que já não pode mais pelas próprias forças e decide entregar a Ele os seus fardos. E aqui está a chave. Deus ouve aqueles que clamam. Não é que Ele apenas escute palavras, mas Ele atende, Ele se inclina para responder. Ele age em favor daqueles que o buscam com sinceridade.
Quando você clama a Deus com fé, não está falando ao vento, está entrando em uma conversa com o Criador do universo, que te ama e que tem poder para transformar a sua situação. Mas quem são os justos? Talvez você pense que essa promessa só se aplica a pessoas perfeitas, sem falhas nem erros. Mas não. Ser justo não significa ser impecável, mas viver em comunhão com Deus, buscá-lo com um coração sincero, depender da sua graça. Não é por mérito próprio, mas pelo que Cristo fez por nós. Se você decidiu caminhar com Deus, se procura obedecê-lo e confiar nele, pode se aproximar com confiança, sabendo que ele ouve e responderá. E a promessa não para por aí. Deus não apenas ouve, mas livra de todas as angústias. Não de algumas, não da metade, mas de todas. Pode ser que agora você sinta que a sua situação não tem saída, que a ansiedade te consome, que o problema é grande demais. Mas Deus é maior. Ele não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas promete que não as enfrentaremos sozinhos. Ele tem poder para nos tirar da angústia, para transformar a dor em força, para converter o desespero em testemunho da sua fidelidade. A chave está em manter um relacionamento diário com Ele. Não podemos esperar buscar a Deus apenas nos momentos de crise e depois esquecê-lo quando tudo vai bem. Clamar a Deus deve ser um hábito, a prática de quem sabe que sem Ele não pode avançar. Quando você se acostuma a levar cada situação a Deus, a falar com Ele em todo o tempo, percebe que a resposta nem sempre é imediata, mas é sempre perfeita. Às vezes, o socorro vem em forma de paz, outras em uma oportunidade inesperada ou na força para continuar. Mas Ele responde, sempre responde. E quando você experimenta a resposta de Deus, algo dentro de você muda, a fé se fortalece, a ansiedade diminui, e você começa a viver com a certeza de que não está sozinho. Isso não apenas transforma a sua vida, mas te torna um testemunho vivo para outros. Porque quando Deus te liberta das tuas angústias, você pode levantar a voz e dizer a alguém: eu também passei por isso, mas Deus foi fiel. A sua história se torna uma mensagem de esperança para quem ainda está na luta. Deus não te ignora. Você não é invisível para Ele. Cada clamor, cada oração sincera, cada grito de socorro é ouvido. E sua promessa é clara. Ele não apenas ouve, mas age. Continue clamando, continue confiando, continue crendo. A resposta de Deus não demora. Chega no momento exato. E quando chegar, você verá que cada lágrima derramada, cada oração feita, valeu a pena. Número 12. Seu cuidado é pessoal. Deixe sua ansiedade em suas mãos. A ansiedade é como um peso que carregamos sem perceber. Ela nos consome pouco a pouco, rouba a nossa paz e nos enche de preocupações que muitas vezes nem estão sob o nosso controle. Mas Deus nos dá um convite claro e poderoso. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Não é apenas uma sugestão, é um chamado para soltar, para deixar de carregar aquilo que nunca foi projetado para levarmos sozinhos. Quando a Bíblia diz, lancem sobre Ele, fala de um ato intencional. Não é apenas o desejo de querer soltar o fardo, é uma ação real. Como quando você confia algo valioso a alguém porque sabe que está em boas mãos. Mas por que é tão difícil fazer isso? Porque queremos ter o controle, porque pensamos que, se soltarmos as preocupações, algo pode sair errado, porque às vezes duvidamos se Deus realmente vai cuidar delas. No entanto, a verdade é que quanto mais tentamos segurar, mais nos desgastamos. Deus nos diz, deixe em minhas mãos, eu cuido. Mas para ver sua obra, primeiro precisamos soltar. E aqui há algo fundamental. Ele não diz algumas ansiedades, mas toda a ansiedade. Desde as maiores preocupações até os detalhes mais simples. Às vezes pensamos que só devemos procurar a Deus nos grandes problemas, mas Ele quer que levemos tudo.
Aquele problema no trabalho, aquele relacionamento que angustia, aquela decisão difícil, aquele medo que você nem sabe explicar. Nada é pequeno ou insignificante demais para o seu amor. Deus não descarta nenhuma das nossas preocupações, porque seu cuidado é total e absoluto. Mas o mais lindo deste versículo é a razão pela qual podemos confiar nele, porque ele cuida de vocês. E esse cuidado não é superficial, não é distante ou mecânico. É um cuidado pessoal. Deus não é um ser longínquo que apenas observa do céu. Ele está envolvido em cada detalhe da sua vida. Ele conhece o que você sente, entende as suas lutas, sabe o que te preocupa antes mesmo de você dizer. Seu amor não é indiferente, é próximo, é protetor, é real. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Temos um Pai que cuida de nós com amor infinito. Mas confiar em Deus não é apenas falar, é demonstrar com atitudes. Muitas vezes dizemos que confiamos, mas seguimos agarrados à ansiedade. Lançar nossas cargas sobre Ele é um ato de fé. Significa orar e deixar em suas mãos sem querer pegar de volta depois. Significa crer que o seu plano é melhor que o nosso, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Significa descansar em sua soberania, sabendo que Ele nunca falha. E há algo maravilhoso. Deus se alegra quando entregamos a Ele as nossas preocupações. Não é um peso para Ele, não se cansa de nos ouvir nem de nos ajudar. Pelo contrário, Ele se agrada em nos ver confiar em seu amor e experimentar a sua paz. Muitas vezes pensamos que precisamos resolver tudo sozinhos, mas Deus nos diz: venha a mim, entregue, deixe que eu cuide. Ele não nos criou para vivermos angustiados, mas para vivermos em paz, sabendo que Ele é o nosso refúgio. Quando realmente lançamos nossa ansiedade sobre Deus, experimentamos liberdade. Já não estamos presos à preocupação constante, já não vivemos com medo do que pode acontecer. Passamos a ver a vida de outra forma, com a segurança de que não estamos sozinhos. E essa paz é incomparável. É a paz de saber que o mesmo Deus que sustenta o universo também sustenta a nossa vida. Solte essa ansiedade, entregue-a a Ele, confie no seu amor. Ele cuida de você mais do que imagina. E quando você fizer isso, verá como sua paz encherá o seu coração e transformará a sua vida. Número 13. Uma paz diferente, não se turbe o teu coração. A paz que Jesus nos deixou não é como a paz que o mundo oferece, não é frágil, não é passageira e não depende das circunstâncias. É uma paz profunda, estável e sobrenatural. Em João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. Este versículo revela um presente poderoso. A sua paz não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza da sua presença. É uma paz que transcende o entendimento humano, que permanece firme mesmo quando a vida parece desmoronar. A primeira chave aqui é que Jesus diz: a minha paz vos dou. Não qualquer paz, mas a sua paz. Não se trata de uma sensação temporária de tranquilidade, nem de um simples alívio emocional. É a mesma paz com a qual Jesus enfrentou a cruz. A mesma paz com a qual dormia no barco em meio à tempestade. É uma paz que vem diretamente dele, e isso a torna diferente de qualquer outro tipo de paz que o mundo possa oferecer. É uma paz que permanece de pé em meio à tormenta e que nos dá a capacidade de caminhar com segurança, não importando o que aconteça ao nosso redor. O mundo nos diz que a paz vem quando tudo está em ordem, quando não há problemas financeiros, quando a saúde vai bem, quando os relacionamentos são harmoniosos. Mas a paz que Jesus dá não depende de condições externas. A sua paz nos permite estar firmes na incerteza, nos sustenta quando tudo parece instável, nos enche de calma quando a lógica diz que deveríamos estar angustiados.
É uma paz ativa que se mantém mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Ela nos permite seguir adiante, confiando que Deus está no controle, ainda que o cenário pareça adverso. Quando Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize", não o diz como uma simples sugestão, mas como uma ordem cheia de amor. Ele sabia que a ansiedade e o temor viriam. Sabia que enfrentaríamos momentos de dúvida, situações que desafiariam a nossa confiança em Deus. Mas, em meio a tudo isso, Ele nos chama a manter a paz que já nos deu. Não é uma paz passiva, mas uma paz que nos impulsiona a confiar, a crer, a descansar na certeza da sua fidelidade. O medo é o inimigo da paz. Ele nos rouba a tranquilidade, nos enche de preocupações e nos impede de ver a mão de Deus agindo. Mas quando confiamos na paz de Cristo, o medo perde o seu poder. Isso não significa que nunca sentiremos temor, mas que não permitiremos que ele nos controle. A paz de Deus nos lembra que mesmo que não possamos ver a solução agora, Deus já tem tudo sob controle. É um refúgio seguro em meio ao caos, uma certeza de que nunca estaremos sozinhos. Para experimentar essa paz em nossa vida diária, precisamos aprender a recebê-la. Às vezes, a paz de Deus já está disponível, mas nós continuamos agarrados às nossas preocupações, tentando resolver tudo com as nossas forças. A chave está em soltar o controle e confiar que Ele tem o melhor plano. É na comunhão com Deus, na oração e na meditação da Sua palavra que encontramos essa paz que o mundo não pode dar. Não é algo automático, é uma decisão diária. A decisão de confiar mais em Deus do que nas nossas circunstâncias. Mas a paz de Cristo não é apenas para nós. Também é um presente que podemos compartilhar com os outros. Vivemos em um mundo onde a ansiedade e o medo estão em toda parte. Há pessoas que buscam paz em coisas temporárias, no dinheiro, na aprovação dos outros, em conquistas pessoais. Mas nenhuma dessas coisas pode dar uma paz duradoura. Nós, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de refletir a paz que Ele nos deu. Quando vivemos na sua paz, nos tornamos instrumentos de esperança para outros, não com palavras vazias, mas com um testemunho real do que significa confiar em Deus em cada situação.